Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda abelhinha, na versão imã e também na versão para chaveiro. Vamos lá? A lista de materiais. Para fazer nossa abelhinha, vamos usar o fio amigurumi tradicional na cor solar, fio amigurumi tradicional na cor preto, o fio amigurumi tradicional na cor branco. Também vamos usar a agulha de crochê número 2,20 milímetros, mais conhecido como 2,2 milímetros. Tesoura para remates. Um par de olhos piquitititos de 6 centímetros. 6 centímetros não, perdão, 6 milímetros. Fibra siliconada, também conhecido como enchimento. E também o nosso imã, né? Claro, eu tenho um bocado aqui. Eu creio que todos esses imãs que eu tenho aqui irão se transformar em fofurinhas pra gente decorar, vender, dar de mimo. Imãs, esse imã tem 1 centímetro, tá bom? E também, se você for transformar em chaveiro, você vai precisar daquelas argolinhas para chaveiro, que agora aqui eu não tenho no momento. Mas depois eu vou mostrar para vocês a versão chaveiro, tá bom? Então vamos lá, vamos ao tutorial. Eu vou começar com meu fio amarelo, né, solar. E vou fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos lá? Faço uma laçada inicial. E vou colocar 6 pontos baixos no meu anel mágico. Eu trabalho em ponto X, mas você pode trabalhar do jeito que você preferir. Com o meu ponto X, a minha abelhinha, da antena até a base, ela ficou com 5 centímetros. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel mágico e vou fazer 6 aumentos. Vou fazer aqui os meus aumentos e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos, né? O anel mágico, meus 6 aumentos. Agora eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Total de 18 pontos. Fazer um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. Assim, seguindo a sequência por mais 5 vezes, né? Total de 6 vezes, total de 18 pontos nessa carreira. Na carreira de número 2. Vou fazer aqui o meu e já volto. Prontinho. Finalizei aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, total de 18 pontos. Finalizei aqui a minha terceira carreira, né? De um ponto baixo e um aumento. Agora, vamos fazer a nossa carreira de número 4, fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 aumentos. Vamos fazer um aumento. 2. E 3 aumentos. Depois uma sequência, né? Depois vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, 3 aumentos. 1, 2, 3, 3 aumentos. E agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E finalizamos a nossa carreirinha. Ficando com 3 pontos baixos, 3 aumentos, 3 pontos baixos, 3 aumentos e 3 pontos baixos. Totalizando 24 pontos. Agora, vamos fazer uma sequência
de 3 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, são 3 carreiras de 24 pontos cada. Vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. A gente pode ver por aqui, ó, que esses foram os nossos 3 aumentos. E aqui tem 1, 2, 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a troca de cor. Vamos trocar para o fio preto. Como eu faço essa troca? Eu desmancho o ponto assim, na metade dele, vamos dizer assim. Pego o fio que eu vou trocar a cor. Passo ele por dentro, como se eu fosse fechar o ponto. Agora, eu vou pegar essa ponta desse fio e o fio amarelo que eu tava trabalhando. Esse aqui é do anel mágico. Pra lá pra trás, isso. Aí, vou pegar essas duas pontas e vou dar 2 nós. Posso arrematar, cortar o fio amarelo. A gente não vai trabalhar com ele por agora. Ui. E vamos crochetar com o fio preto, ficando assim. Agora, vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com o fio preto. É só trabalhar normalmente que já vai sair na cor preta, tá vendo? Ui, saiu a laçada da agulha, pronto. E retomamos. Vou continuar essa sequência de ponto baixo sobre ponto baixo por 2 carreiras, total de 24 pontos. E já volto. Faz aí o seu que eu vou fazer aqui o meu. Prontinho. Finalizei aqui a minha carreira, minhas 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com fio preto. E vamos trocar de cor novamente, agora para o fio amarelo. Faço a mesma técnica de voltar, né? Desfazer o ponto. Deixar as 2 laçadinhas do ponto baixo na agulha. Pego o meu fio amarelo. Puxo para dentro das 2 laçadinhas. E amarro a ponta do fio amarelo com o fio preto, que é o que a gente estava trabalhando. Arremato o fio preto. Já posso tirar ele daqui. Vamos usar ele só para anteninha depois. E é isso. Agora, vamos fazer uma sequência, né, de ponto baixo sobre ponto baixo de novo, só que somente uma carreira. Vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo com o fio amarelo, totalizando assim 24 pontos dessa carreirinha de fios amarelos com o fio amarelo, né, de 24 pontos. Vou fazer aqui o meu e já volto. Prontinho. Finalizei aqui a nossa carreira de ponto baixo sobre ponto baixo com o fio amarelo. Agora, eu vou esticar aqui a minha laçadinha e vamos introduzir os olhinhos da nossa abelhinha. E eu venho aqui em cima e vejo a direção dos meus 3 aumentos, mais ou menos. Meio que achata assim na direção dos 3 aumentos, pra gente facilitar um pouco mais. E eu vou usar alfinetes para facilitar mais, para vocês verem mais ou menos onde eu vou colocar os olhinhos. Os olhinhos vamos introduzir, né, vamos introduzir os olhinhos entre as carreiras 5 e 6 com 4 pontos de distância. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, entre essas 2 carreirinhas, aqui onde tá meu dedo mais ou menos, eu vou olhar mais ou menos aqui onde tá os meus 3 aumentos aqui e o outro lado. Então, eu vou pular um ponto de distância dos 3 aumentos, mais ou menos. Aqui, uns 3 aumentos, iria seguindo aqui. Eu vou pular esse, vou introduzir aqui o meu alfinete nesse. E vou pular 1, 2, 3, 4 pontinhos. E introduzo aqui. Aqui será onde a gente vai colocar os olhinhos da nossa abelhinha.
Eu vou dar espaço com a minha tesoura. Eu acho que facilita. Não vou abrir tanto porque os olhinhos é pequenininho. É só um espacinho só para facilitar o encaixe do olho. Aqui. Agora, do outro lado. Um pouquinho só. Aqui meu olhinho. E pronto. Agora eu vou travar com as travinhas. Eu dou uma avessadinha aqui assim. Porque a peça é pequena. E meu travador, meu aplicador de trava de olhos, né? Não funciona com o olho desse tamanho. Com a travinha bem pequitita. Pronto. Com a mão mesmo eu consigo enfiar, né? Consigo travar o olhinho. Vai dar um trabalhinho, dá, mas pronto. Consegui. E ficou assim. Nossa abelhinha. Com 2 pontos visíveis de distância. Prontinho. E ficou assim. Agora vamos dar continuidade. Vamos para a nossa carreira de número 11. Fazendo 2 pontos baixos, 3 diminuições, 6 pontos baixos. Perdão, 2 não. 3 pontos baixos, 3 diminuições, 6 pontos baixos, 3 diminuições e 3 pontos baixos. Vamos lá, vou fazer com vocês. Ui, pegar aqui o fio. Esse fio do anel mágico, se você já aprendeu em algum ponto, você pode estar rematando se ele estiver atrapalhando. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora vamos fazer 3 diminuições. Uma. Duas. Três diminuições. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 diminuições, né? Pegar a alcinha da frente. 2. E... 3 diminuições. Agora as 3 pontos baixos finais. 1, 2, 3. Pronto, finalizamos a nossa carreirinha. Agora, eu vou inserir esse fio aqui pra dentro, né? E não ficar pra fora. Vamos fazer a nossa carreirinha de número 12, fazendo um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Ficando assim com um total de 18 pontos, tá? Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui a minha, puxei aqui o fio, porque agora vamos encher. É uma correção, essa volta fica com um total de 12 pontos. De 18 pontos fica a volta anterior, tá bom? Agora vamos pegar um pouco do nosso enchimento. Não precisa ser muito, a gente vai enchendo aos poucos. Pra cobrir todos os cantinhos da peça. Mesmo que seja uma peça meio oval, meio redondinha, né? Deixa eu colocar bonitinho, direitinho o enchimento. Essa parte é uma parte um pouco demorada de todo amigurumi, eu acho. Às vezes a gente tem muita pressa e quer socar um montão de amigurumi, de enchimento dentro. E aí a peça fica deformada, não fica legal. E a gente não sabe às vezes o porquê, às vezes acha que é por causa do ponto. Mas na verdade é por conta de como você encheu a peça, né? De como você colocou o enchimento. A gente vai colocando aos poucos, vai afofando aqui no fundo, no topo da cabecinha dela.
Agora a gente vai colocar aqui nos cantinhos, onde a gente fez a diminuição. Se quiser colocar menos do que eu coloquei aqui, eu falei tanto da pressa, né? Do cuidado de colocar enchimento, eu acabei socando um montão, só pra cobrir um cantinho. Aqui um cantinho assim tá bom. Dou uma enroladinha assim na mão pra ele ficar mais firminho, mais fácil de colocar. Aqui já tá bom pra gente poder trabalhar e finalizar, e no finalzinho a gente coloca mais um pouquinho. Tá tomando forma já a nossa abelhinha. Agora, vamos fazer a nossa penúltima carreira. Perdão, a última carreira. De número 13. Vamos fazer 6 diminuições. Agora aqui mergulha. Eu faço diminuições invisíveis. Por isso que eu pego essas duas alcinhas aqui, ponto, puxo e faço ponto baixo. Aí eu venho no próximo ponto aqui, ó, onde eu não trabalhei. Pego as duas alcinhas e vou fazendo minhas diminuições até o final da carreira. Um total de 6 diminuições e ficaremos com um total de 6 pontos. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Pronto. E fica assim a nossa carreirinha de número 18, eu ia falar, de número 13, com 16 não, com 6 pontos, fizemos 6 diminuições. Agora, eu vou arrematar o fio, deixando um fiozinho um pouco longo, né, pra gente fazer o anel mágico invertido. Puxar. Se você ver que necessita, né, colocar um pouco mais de enchimento e conseguir nessa frestinha, você pode estar colocando. Eu não vou colocar porque eu acho que já tá o suficiente. Vou colocar aqui meu fio pra cá, que eu não vou usar mais. E com a agulha de tapeçaria, que eu acabei esquecendo de falar na lista de materiais, que essa daqui, a minha tá até tortinha. Vamos fazer o anel mágico invertido. Você vai precisar dela também pra estar costurando as asinhas, tá? E vamos trabalhar um anel mágico invertido, pegando essas alcinhas aqui, ó. As primeiras alcinhas, que nem como eu faço a diminuição. Vou passar por uma, venho no próximo ponto, passo pela outra e vou seguindo assim até passar por todas as alcinhas de todos os pontos, por todas as 6 alcinhas que ficaram aqui. Prontinho. Agora eu vou puxar para fechar o anel. E para não ficar esse biquinho aqui, a gente vai introduzir aqui no meio do furinho da onde a gente puxou. Vendo aqui? Vamos passar a agulha aqui para cima e vamos puxar até o furinho entrar. A gente dá uma ajeitadinha, fofando. Tá vendo? Agora não ficou com aquele biquinho que tava antes. Vamos arrematar. E prontinho. Ficou assim. Agora, vamos bordar a boquinha da nossa abelhinha. Com fio clear preto e a nossa agulha de tapeçaria, tapeceiro. Eu vou bordar a boquinha da nossa abelhinha. Vou introduzir aqui algum fio aleatório aqui atrás. E vou vir aqui na carreira onde a gente inseriu os olhos, né? Na carreira 5. Pegando esse pontinho daqui, do lado dos olhinhos. E vou introduzir aqui nesse outro pontinho aqui, do lado dos olhinhos também. Vou descer na carreira de baixo aqui, ó, no meio desses 2 pontos que a gente pegou. O fiozinho lá de trás fica lá atrás. E vou passar, tá? Por cima da laçadinha aqui, ia fechar aqui, tá vendo? Prendendo ela assim no sorrisinho para nossa abelhinha. E eu vou introduzir de novo no mesmo ponto que eu saí. E vou parar aqui também no mesmo ponto que eu introduzi o nosso fio. Aqui atrás.
nosso ponto aleatório. E vai ficar assim o sorrisinho. Dá uma ajeitadinha, puxadinha. Vamos aqui dar um nozinho. Uns 2 nozinhos, né? Pra não soltar. Introduzir de novo o fio aqui onde eu entrei. Essa aqui na parte preta aleatória. Pode ser na amarela também. Eu gosto de usar minha tesoura para ajudar a auxiliar, enfiar esse fio que sobrou. Mas se você quiser, você pode usar a agulha também. E se você viu que o nó entrou, você pode já arrematar também, não tem problema. Vou pegar aqui esse fio que sobrou e cortar. Prontinho. E ficou assim a boquinha da nossa abelhinha. Agora, vamos fazer as anteninhas. Vou deixar ela aqui de lado um pouquinho. Vou pegar o fio preto novamente. E com o fio preto, eu vou pegar um pedaço do fio aqui assim. Vou deixar um pedacinho grandinho assim mesmo, não tem problema. Vou puxar no nó corrediço. Vou soltar da agulha, deixando na laçadinha aqui. Vou pegar nossa abelhinha e vou vir aqui na carreira 2. Na direção dos nossos olhinhos. Vou pegar um ponto com a minha agulha, tá vendo? Vou puxar o fio de novo, o fio, né, daqui, essa laçadinha que a gente deixou. Vou puxar como se fosse fazer uma correntinha, prendendo o fio. Arrematou. Deixando um fiozinho assim, não tão longo nem tão curto. E vou fazer um nó. Assim, mais ou menos na distância que eu quero que fique a anteninha, do tamanho mais ou menos da anteninha que eu quero que fique. Vou ajustando aqui para descer um pouquinho, que tá muito grande. Assim. Perfeito. Vou vir aqui, vou cortar essa ponta de cima, deixando o nozinho. E com a minha tesoura mesmo, você pode usar sua agulha também de tapeceiro. Vamos esconder esse fio aqui do nó corrediço no ponto aqui do lado onde a gente introduziu. Onde a gente pegou o ponto, né? E vai ficar assim. Essa ficou comprida. Agora, vamos fazer novamente, né? Com outro fio. Vou pegar de novo o fio aqui. Vou fazer meu nó corrediço. Acho que eu não dei. Ah, tá. Aqui não tá aparecendo, tá gravando aqui, mas tá gravando. E vou colocar aqui do ladinho. De novo no mesmo ponto, vou pular uns 2 pontos de distância, aqui em direção de novo ao olho. Esse aqui foi o fio que saiu, que a gente introduziu, mas a gente consegue esconder de novo. Puxo. Ui, puxei demais, tá vendo? Dá pra não puxar tudo de uma vez. Vou fazer de novo aqui. Deixa laçadinha. Vou socar isso aqui pra dentro logo, e não me atrapalhar. Introduzo o fio aqui, pego o ponto. Pego a laçadinha, né? Puxo. Se sua laçadinha ficou grande, que nem essa minha, você pode ajustar puxando o fio que vem do novelo, né? Aí a gente puxa a correntinha, corta o fio, puxa, dá uma apertadinha e também, deixa eu botar, peraí, que a gente dá continuidade. E agora, vou fazer o nó da ponta e corto o excesso aqui. Pronto. Vai ficar assim. Agora vamos esconder de novo esse fio daqui, do pontinho aqui. Ui. Prontinho. Essa anteninha já ficou menor. Com a maior tá menor. Essa aqui eu vou cortar depois e ajusto. E ficou assim as anteninhas da nossa abelhinha.
Agora não vamos mais usar o fio preto e vamos fazer as asinhas da nossa abelhinha. Com o fio branco. E a agulha continua o mesmo tamanho. Deixa eu passar aqui. Vou fazer 8 pontos baixos no anel mágico. Fiz aqui a minha correntinha para dar altura. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos. Vou puxar o meu cordãozinho do anel mágico e vou arrematar o fio, deixando um fiozinho longo pra gente costurar na nossa abelhinha. Agora eu vou fazer a outra asinha e já volto com vocês. Prontinho. Fiz aqui a minha segunda asinha. Tenho a primeira e a segunda asinha. Vou colocar aqui o fio branco para lado, que eu não vou usar mais. Vou pegar a nossa abelhinha e, de novo, mais uma vez, vamos usar a nossa agulha de costura, a nossa agulha de tapeceiro. Prontinho. Passei o fio e agora vamos costurar. Pegar a nossa abelhinha, vou posicionar mais ou menos aqui, entre as carreirinhas dos olhos, vamos dizer assim. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Entre a carreira 5, 6 e 7 do corpinho, nós vamos costurar aqui na lateral. Eu deixei 3 pontos de distância do olhinho. Vou introduzir aqui assim o fio e vou costurar a nossa asinha. Passa aqui. Pegando o outro ponto, né? Outra carreirinha aqui, vou descer e vou pegar um ponto daqui da asinha para finalizar. Assim, eu vou voltar aqui no mesmo ponto, né? Onde eu saí com o fio e vou vir aqui para trás. Vou pegar esse fio aqui do anel mágico e vou colocar aqui atrás também, onde saiu o nosso fio. Pra gente tá fazendo o arremate, né? Vamos amarrar eles. Opa. Vamos dar uns nozinhos e depois afundar eles dentro do amigurumi. Eu uso a minha tesourinha, como eu já falei pra vocês. Vocês podem estar usando a agulha de tapeceiro também, não tem problema. Prontinho. Uma asinha, ok. Agora vamos para a próxima. Pego de novo minha agulha. Puxar aqui o anel mágico um pouquinho, fechar ela melhor. Agora vamos para o outro lado. Vamos contar de novo. 1, 2, 3 pontos. Aqui, de distância dos olhinhos. Começar com a carreira de baixo logo. Vamos começar esse lado, a gente começa com a carreira de baixo para que a frente, né, do ponto fique para frente, voltada para frente. Passa aqui, meio que dentro do anel mágico, né? Puxo. Aí eu venho aqui, subo para a próxima. Passo no primeiro pontinho aqui, né? Ou último pontinho, não sei dizer. Nesse primeiro Vzinho aqui. Venho. Aí aqui onde a gente saiu, eu vou pegar de novo. Vou sair lá atrás. Pegar o fio do anel mágico, coloco aqui no ponto.
sair no mesmo lugar que esse saiu. Vou com uma agulha mesmo. Esse aqui não dá pra fazer com a tesoura. Ui, não quer entrar. Isso. Aí a gente vem aqui e puxa. Amarra. Esse ficou com esse fio muito grande, para não ficar socando todo ele. Vou cortar, ui, e vou socar o restante pra dentro do amigurumi. É bom que serve como enchimento também. Prontinho. A gente dá uma ajeitadinha aqui assim, pra não ficar tão visível o ponto. E assim finalizamos a nossa abelhinha. Agora, para dar um charmezinho, se você quiser, eu vou usar um blush. Meu blush tá todo quebrado, não reparem. Tanto que ele fica num saquinho para não sair sujando tudo. Eu pego só um pouquinho assim do blush, dou uma passada na minha mão para não ficar tão forte. E aí a gente vai passar aqui embaixo dos olhinhos. Do outro lado também. E ficou assim, essa carinha de fofa. Guardar aqui, já sujei já a bancada, tá vendo? Ui, show. Depois eu passo um paninho pra tirar. Tirar da minha mão. E ficou assim. Agora vamos com o imã. Colocar na nossa abelhinha. Você pode usar cola quente ou cola de artesanato. Fica ao seu critério. Com o imã. E vamos passar cola na parte de trás, né? A parte que não gruda no ferro. Eu vou usar cola de artesanato. Aqui, passei um pouco de cola. E vou colocar aqui atrás. Na parte de trás da nossa abelhinha aqui, centralizada. Apertar um pouquinho, esperar secar. Se sua for cola quente, vai colar logo de imediato. E ficou assim, esse foi o resultado da nossa abelhinha. Para você que quer fazer um chaveiro, eu vou mostrar como. Para você que quer fazer como um chaveirinho, eu tenho essa aqui, essa opção de argolinha. Tem umas que tem a argolinha maior e você pode estar prendendo em algum ponto daqui. Que você não tem, você pega um pedaço do fio amarelo com uma agulha de costura, né, tapeceiro. Vamos costurar, né, meio que costurar essa argolinha aqui. Eu vou introduzir em qualquer ponto aqui de trás e vou subir aqui pra cima. Vamos pegar nossa argolinha e vamos passar o fio aqui, ó, pela última das argolinhas do chaveiro. Eu vou descer num ponto, introduzindo um ponto que não seja o mesmo que eu saí. No caso, eu saí meio que torta aqui, ó, no ponto do meio, dentro de um ponto. Então, eu vou colocar aqui já no meio. Se você sair logo no meio, você pode colocar um ponto próximo. Ui, cuidado com a anteninha, para ela não prender junto. Sim. A gente vem aqui, dá um nó, 2 nós, voltamos no fio onde a gente saiu, no fio não, no ponto onde a gente saiu. Vou introduzir a agulha que ainda tá aqui na minha mão. E vou puxar, assim o ponto entra. Pega minha tesourinha auxiliadora e soco o restante do fio pra dentro. Esse fio que a gente tirou aqui e saiu no outro ponto, a gente arremata e prontinho. E ficou assim, nosso chaveirinho de abelha também tem a opção
de imã e a opção de chaveiro. Gostaram? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e você vai me apoiar a continuar com esse lindo trabalho. E diz aí, você gostou? Qual versão você vai fazer? Um beijo, tchau, tchau e até mais tarde.